Bom, Brasil e Haiti, primeiro tempo praticamente já bem definido. Daqui a pouco vamos fechar esse jogo e eu gostaria já de começar aqui com a escalação que vocês já devem estar vendo aqui na nossa telinha. Bom, a escalação do Brasil começou um pouquinho diferente. Carlo Ancelotti praticamente começou esse jogo do Haiti contra o Haiti, o segundo jogo aí da rodada do Grupo C, né, dessa Copa do Mundo para o Brasil, através de uma certa mudança que foi aí do Ibanez, que praticamente foi substituído pelo Danilo, e também o Igor Thiago, que tem sido muito criticado, o 9, entre aspas, o camisa 9, até porque o camisa 9 é o Matheus Cunha, que nós já vamos falar dele, mas é uma substituição aí com o Matheus Cunha, que praticamente teve ali uma boa atuação nesse primeiro tempo do Brasil, e vamos ver que essa marcação ou essa nova alinhação tática, o Carlo Ancelotti decidiu trabalhar com 4-3-3, tendo o Vinícius, o Matheus Cunha e o Rafinha lá na frente, mantendo o Rafinha, que também foi muito criticado, continuando com Casemiro, que também foi muito criticado, Paquetá e Bruno Guimarães, porque eu acredito muito que Carlo Ancelotti queira manter isso como uma base para os próximos jogos, porque é um Brasil que ainda está em fases de testes, apesar de ainda estar ou de já estar na Copa do Mundo, mas é um trabalho muito recente do Carlo Ancelotti, então praticamente o sistema tático e a escalação do Carlo Ancelotti vai ser um pouquinho a base de alguns testes, e eu acho que ele deve ter encontrado alguma base aí de uma equipe já bem montada, apesar de que também o Haiti não seria parâmetro, mas o Haiti também é uma seleção muito boa, está jogando bem, mas entre muitas aspas não é uma seleção parâmetro para ver se o Brasil, né, ou ser testado, ou para testar o Brasil nesse início de Copa do Mundo. É a segunda rodada, é o Haiti, depois vem a Escócia, que joga muito melhor, mas o Brasil começou desse jeito. Bom, começa o primeiro tempo já dando destaque ali, principalmente para o Matheus Cunha, que é o 9 dessa seleção do Brasil, porém é um 9 mais falso do que propriamente aquele 9 de área, da grande área, que vai puxar os defesas. É um cara que tem muito bem a bola no pé e consegue muito bem abrir espaços também para o Vinícius, como também para o Rafinha, e é um cara que faz aquele trabalho do 9/10, sabe? Aquele jogador que consegue muito bem também achar aquele passe entre as defesas e tem uma boa finalização, e hoje tem sido o melhor jogador praticamente da partida, se bem que eu acredito que o melhor jogador está sendo o Paquetá. O Paquetá realmente está sendo um grande jogador nesse meio de campo, não só com criação, como também sistema defensivo, está sempre presente em todos os lances aí contra o meio de campo do Haiti, e eu dou um grande destaque para o Matheus Cunha. Por quê? Porque o Matheus Cunha é aquele bom jogador que o Carlo Ancelotti muito gosta, é aquele jogador que consegue ser um 10, consegue ser um 9, consegue ser um cara mais ou menos para criação e para finalização, então é muito bom o trabalho que ele também faz no Manchester United, e é um grande destaque para o Brasil. Brasil 2 no primeiro tempo, praticamente com 2 gols aí de Matheus Cunha, que achou uma primeira bola aí de um lance onde teve Vinícius Júnior, que tem sido acho o melhor jogador praticamente dessa fase da Copa do Mundo aí para o Brasil, sempre participando em gols, chutando, achando espaço, criando linhas, e dessa vez foi mais ou menos a mesma coisa, achando um drible, finalizando, o goleiro defendendo, e aí na tentativa de saída de bola, a bola rebate no Matheus Cunha e vai para dentro. O primeiro gol do Brasil e também o segundo gol do Brasil com um passe e uma assistência do Vinícius. E aqui eu queria mostrar para vocês, eu espero que a FIFA não derrube esse vídeo, de forma bem rápida, como é que foi aí do primeiro gol do Brasil, onde o Vinícius deixou praticamente um primeiro espaço, chutou a bola, na tentativa de saída a bola rebate aí no Matheus Cunha, e então mais uma participação do Vinícius Júnior num gol do Brasil, e mais uma vez Matheus Cunha fazendo o primeiro e fazendo também o segundo, depois de uma boa arrancada, recuperação do Paquetá. O Vini segura a bola, prefere escolher o Matheus Cunha ao invés do Rafinha, e de alguma forma o Matheus Cunha acabou fazendo o seu segundo gol. Bom, e depois da saída aí do Rafinha, o primeiro tempo finalizou aí com os 3-0, 2 gols do Matheus Cunha, um do Vinícius Júnior, grande jogo do Paquetá, Bruno Guimarães também, o meio de campo muito mais de criação, tentaram achar bastante os jogadores da linha da frente, o Rafinha e o Vinícius, mas Rafinha saiu, e isso preocupa para o Brasil, porque é como eu disse, o Rafinha foi muito criticado, está sendo muito criticado pelas apresentações que tem feito aí pelo Brasil, mas hoje eu acredito que ele tenha feito até um jogo bem melhor, porém ainda assim poderia ter sido um pouquinho mais eficiente, parecia um pouquinho mais perdido e acabou sentindo aí a dor acho que é na posterior esquerda, alguma coisa assim, e acabou sendo substituído, e entrou aí o Ryan, um garoto de 19 anos,
assim como o Endrick, que na sequência também entrou já no segundo tempo. E nós vamos ver, é importante referir também que a partir da entrada do Endrick, ou muito antes do início do segundo tempo, foi bem diferente. O segundo tempo o Haiti conseguiu ir um pouquinho para cima, obrigando o Alisson até a defender 2 ou 3 lances, e o Brasil acabou tirando o pé do acelerador, jogando um pouquinho mais recuado, mais tranquilo, circulando muito mais a bola, também com a saída do Matheus Cunha, obrigou a ter o Endrick mais na frente, o Ryan também mais na frente pela direita, jogando muito mais também em contrapé, meio que em contra-ataque, recuperação de bola, que nem o início do primeiro tempo, que era mais ou menos uma pressão alta, e quando o Brasil ganhava a bola tentava jogar entre os defesas ou em cima da defesa, sempre buscando aí o Rafinha e o Vinícius Júnior. E no segundo tempo foi um jogo um pouquinho mais apático. O Endrick entrou e deixa dizer, realmente o Ancelotti precisa melhorar muito sobre a visão que tem do Endrick, que apesar da idade é um jogador realmente muito iluminado, como falam, é um jogador que tem estrela, é um jogador que quando a bola chega realmente é para fazer alguma diferença. O Endrick teve um lance que recebeu a bola aí do Ryan, ou seja, os dois jogadores aí mais jovens da seleção fizeram aí um contra-ataque onde o Ryan colocou mais uma vez a bola entre os defesas, e o Endrick com o pé direito, que não é o seu pé mais forte, mas também um jogador com muita potência, fez um gol por baixo do goleiro também, como se fosse o gol do Vini, e foi impedido, mais uma vez impedido. Foram 2 gols impedidos, um do Rafinha, um do Endrick por fora de jogo, então por impedimento. O Endrick acabou não fazendo o seu, mas ele já tinha celebrado, o pessoal, todo mundo vibrou com o jogo e o gol do Endrick, porque é um jogador muito iluminado e todo mundo pedia pela passagem do Endrick e uma estreia nessa Copa do Mundo, e conseguiu responder mais uma vez com o pouco tempo que ele recebe dentro de campo, só para dizer que é um jogador que realmente o Carlo Ancelotti precisa muito trabalhar com o Endrick. É um jogador que quando a bola chega ele consegue responder, e realmente ele precisa de ter minutos. A pergunta é quem? Hoje, com a saída do Rafinha, é possível que o Endrick jogue um pouquinho mais, mas a grande opção seria sempre o Ryan, assim como aconteceu no primeiro tempo quando o Rafinha sentiu aquela dor. O Ryan foi a primeira opção, ou talvez o Luiz Henrique vai ser essa opção aí para o Brasil, para o Carlo Ancelotti. Mas o Endrick jogou, a seleção estava precisando dele, quando ele entrou fez um pouquinho do seu, conseguiu alguns contra-ataques, tiveram algumas bolas que até o Ederson também, que entrou depois no lugar do Bruno Guimarães também, que jogou muito bem, acabou errando, mas o Brasil ficou um pouquinho mais apático, um Brasil diferente no segundo tempo. Deixa eu dizer que 3-0 para o Brasil, para cima do Haiti. O Haiti, que é uma seleção, eu diria, não parâmetro, né? Falei isso mais cedo, não parâmetro para dizer que, olha, foi uma apresentação muito boa, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi tranquilo, o Brasil poderia ter feito 4º ou 5º, mas não fez. Mas foi um jogo que deu bastante resposta para muitos questionamentos, principalmente algo que eu sempre penso: o Brasil precisava ter uma ideia de jogo principal e uma base de time, uma equipa sólida, e eu acho que é isso que o Carlo Ancelotti está tentando a encontrar, e eu acredito que ele encontrou um pouquinho de algumas respostas nesse jogo. Repito, Haiti não é parâmetro para tentar comparar ou usar como exemplo para outros jogos. Existem equipas que vão obrigar o Brasil a jogar um pouquinho mais recuado, menos incisivo, um pouquinho mais controlado. Algumas saídas e algumas pressões podem não funcionar para equipes ou seleções que têm um controle e uma saída de bola muito mais organizada, em um meio de campo muito mais difícil, muito mais criativo, né? Outras seleções com o meio campo muito mais criativo. Então o Brasil pode ter dificuldade com outras seleções, por isso que o Haiti acaba não sendo parâmetro, apesar de ser uma equipa que também joga bem. O Haiti se apresentou bem apesar de tudo, mas 3-0 aí para o Brasil. Eu diria méritos de jogadores aí, os melhores jogadores para mim foram Matheus Cunha, 2 gols, Vinícius, uma participação em gol, praticamente ele chutou, Matheus Cunha depois recebeu a bola e fez, uma assistência para o Matheus Cunha, do Vinícius, um gol praticamente, uma participação e uma assistência. O Matheus Cunha, 2 gols. Paquetá jogou muito bem, recuperação de bola, principalmente do meio campo, criação, principalmente criação. Ele encontrou o Rafinha, encontrou o Vini várias vezes, encontrou também o Matheus Cunha. Muitas das recuperações de bolas que o Brasil teve ali no meio de campo foi graças ao Paquetá, e muita da saída de bola. Esse sim é o Paquetá que realmente o Carlo Ancelotti queria para fazer esse meio de campo e ter aquela criação que Casemiro e Bruno Guimarães muitas das vezes acabam não tendo. Mas hoje eu dou um
grande aplauso aí para o meio de campo do Brasil, que acabou construindo bastante graças ao Bruno Guimarães e ao Paquetá. Então foram os 4 melhores jogadores aí com o Matheus Cunha e o Vinícius, mas eu dou aí o melhor jogador em campo para o Vinícius, que tem sido o mais, pelo menos o mais sólido e o mais consistente da seleção brasileira nesse início aí da Copa do Mundo. E para finalizar, né, como eu disse, Vinícius Júnior acabou brilhando bastante. Eu não vi quem foi o melhor jogador em campo, acabei já na sequência vindo aqui gravar o vídeo, mas é sobre isso. O Real não, né? O Brasil, o Real Madrid é muito hábito. O Brasil acabou apresentando um bom futebol, muito melhor do que o primeiro jogo, apesar de ter sido um Marrocos, uma seleção muito mais organizada, e dá para perceber mais ou menos a ideia que o Ancelotti tem. Um jogo mais de pressão alta, um jogo mais de recuperação de bola, tentar jogar entre os defesas, um passe rasgado entre ou por cima dos defesas, usando a velocidade do Vinícius e a boa finalização aí do Rafinha, que apesar de tudo ainda não tem se apresentado muito bem, mas Vinícius Júnior tem sido um grande jogador e ele tem respondido. É importante que ele continue desse jeito e quiçá com a presença do Neymar ele consiga ser muito mais eficiente ainda. Deixa um like, se inscreva no canal para mais vídeos, e esse foi a minha visão, a minha análise sobre Brasil contra Haiti. 3-0 para o Brasil, e seguimos para a próxima quarta-feira contra a Escócia, uma seleção mais organizada que o Haiti. Talvez o Brasil vai sofrer um pouquinho mais, mas eu acredito que vai ser um jogo vencido também. O Brasil vai continuar aí. Eu acredito que nessa hora o Brasil está muito melhor por causa do saldo de golos, vai ser em primeiro, né? O Marrocos venceu também, então o Brasil vai ter aí mais 3 pontos e vai somar 4 como líder desse grupo C. Nos vemos pela próxima.